Presidente, muito obrigado. Eu distribuí um texto de minha autoria aqui, Imposto Único, o Canto da Sereia. Solicito que todos os deputados leiam atentamente isso. Eu vou ler só um trecho. O empresário brasileiro está mareado, ferido, cansado e traumatizado com a complexidade, a insegurança jurídica e o custo para se apurar e para pagar os tributos. Por isso mesmo, uma proposta como Imposto Único é tão atraente. O sistema tributário não existe apenas para apurar e pagar tributos. O sistema tributário tem uma função e a responsabilidade muito maior, que é de não atrapalhar o setor produtivo, azeitar as engrenagens da economia, gerar um ambiente de negócios, ser neutro, transparente, equânime e estimular o crescimento. Baseado nisso e nas falas de alguns congressistas aqui, amigos meus, deputados, eu sempre lembro uma palavra, uma frase do nosso presidente Hildo Rocha. Foco nessa reforma tributária, senão nós vamos nos perder. É uma das consequências muito importantes dessa reforma diminuir a regressividade. Mas o nosso objetivo principal é simplificar o sistema tributário para gerar riquezas. Tem desigualdade maior que o desemprego? Como combater a pobreza sem o trabalho, sem geração de riqueza? O sistema tributário tem que não atrapalhar quem produz. É uma diferença nos discursos entre distribuição de riquezas e geração de riquezas. Não dá para querer distribuir algo que não foi gerado. Portanto, a preocupação muito grande dessa reforma é soltar as engrenagens, é soltar o freio de mão, é simplificar para que o setor produtivo foque no que ele tem que focar, que é o seu negócio. 3 perguntas bem objetivas para o ex-ministro Maílson Nóbrega e professor Isaías Coelho. Primeiro, tributação sobre serviços, saúde, educação. Faz sentido ter uma outra alíquota, professor Isaías Coelho? Segundo, os fundos regionais, com essa questão de a tributação sair da origem para o destino, e aí a gente não tem mais a ferramenta do subsídio tributário para poder atrair empresas. Nós não vamos, no final das contas, deixar o ambiente mais favorável para São Paulo poder atrair mais empresas, uma vez que ele já tem um polo desenvolvido? Como isso foi resolvido na Alemanha e nos Estados Unidos? E, por final, doutor Maílson da Nóbrega, desoneração. Muito bem falado que talvez não gere empregos, mas desestimula a pejotização e a formalização. Isso já não é um ganho também dessa reforma? Devo aproveitar essa oportunidade para fazer uma menção que não fiz na minha locução inicial. É sobre a nova CPMF. Além do que eu falei aqui, eu gostaria de chamar a atenção dos membros dessa comissão para um fato que ainda não foi analisado por especialistas, que é o que eu chamo o risco oculto da nova CPMF. É o risco de aumento sistemático de sua alíquota. A experiência brasileira mostra que todas as vezes que tem um imposto de fácil arrecadação e que geralmente introduz grandes distorções na economia, é a ele que o governo recorre nos momentos de crise. O exemplo mais dramático disso aí é o antigo Imposto sobre Vendas e Consignações, o antecessor do ICMS. Esse imposto foi criado na década de 30 com a alíquota de 0,5%. Quando ele foi extinto em 1967, já havia estado cobrando perto de 10%. Segundo lugar, a própria CPMF, ela foi criada com a alíquota de 0,2%, ainda com o título de Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. E, em seguida, quase dobrou para 0,38%. Além do mais, a CPMF, ela se justificava num período muito crítico do Brasil, que era da consolidação do Plano Real diante dos riscos de explosão do déficit público. E, por isso mesmo, ela tinha caráter provisório. O P de CPMF é provisório. O que se quer agora é recorrer a um mesmo tipo de tributação,
distorsivo permanente. E, portanto, a probabilidade de essa alíquota aumentar nos próximos anos é muito alta. Portanto, eu estou confiante. Eu vi ontem o deputado Aguinaldo Ribeiro dizendo que CPMF não passa no Congresso. Que assim seja. Amém. Deputado Alexis Fonterini, a ideia de um alíquota uniforme é o padrão adotado em praticamente todos os países. A diferença tem que ser feita em termos de progressividade, tem que ser feita através de políticas públicas, e no caso dessa reforma ele tem um instrumento que é devolver às classes menos favorecidas o que elas pagaram do imposto, né? O Fundo Regional de Desenvolvimento, pelo que eu entendo, ele não está definido como ele vai funcionar, mas eu acho que ele pode ser empregado, seja para atrair indústrias, concedendo contribuições em dinheiro, como se fazem os Estados americanos fazem isso, como pode ser para investir em infraestrutura, em educação e assim por diante. A ideia é dar aos Estados a capacidade de atrair indústrias, não é, com certos benefícios.